Bom dia, amores. Bom dia, alecrins dourados. Olha o cabelinho da mulher. Eu tô igual aquela menininha do Instagram que eu postei ontem, que o cabelinho fica tudo arrepiado. E às vezes é assim, né, gente? A gente não fica bela todos os dias, né? Quando vai chegando o dia de voltar pro cabeleireiro, já tá só o pó. Não é? Sejamos realistas, não é? Falar um pouquinho aqui com vocês sobre as questões da vida, sobre o Pitaco. Aliás, queridos, queridas, sigam o canal Pitaco da Joy lá no YouTube. Pitaco com K. Por quê? Porque o Pitaco é meu, eu escrevo como eu bem entender. Obviamente que a palavra Pitaco não é com K, mas o meu Pitaco é. Dizer para vocês, né, que cada ser humano é único. Nós não somos iguais a ninguém, somos incomparáveis. Você tem a sua forma de ser, o outro tem a forma dele, cada ser humano é um. E nós precisamos... Eu falei ontem sobre voltarmos para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, o colo do Pai, a espiritualidade, estar conectado com a fonte. Porque quando a gente perde essa conexão, e aliás nós perdemos por conta de muitos aspectos, e aí cada um avalie, procure saber qual o seu aspecto, que em algum momento houve um rompimento. E aí eu acredito, né? Não é a verdade absoluta, é a minha. E você pode ter a sua, e o vizinho pode ter a dele, e cada ser humano pode ter a que quiser. Você é livre. Você é um ser humano livre. E a existência, Deus, ou como queira chamar, é tão misericordioso e bom que deixou você com seu livre-arbítrio. Para você escolher o que você quiser, né? Ninguém tem as respostas para você. Eu não tenho, nem como ser humano, nem como profissional da psicologia que estou, né? Porque eu não sou, eu estou psicóloga em alguns aspectos, assim como eu estou funcionária pública em outros, estou biomagnetista em outros, estou psicóloga do esporte em outras, estou psicóloga psicossomaticista na clínica em outros, então assim... Cada lugar é um lugar para eu estar de acordo com a necessidade daquele feito, daquele fazer, daquele lugar, né? Para falar um pouco sobre também a flexibilidade de nós sermos, né? E eu falo isso porque eu já fui muito rígida com as minhas ideias. E a maturidade, ela tem algumas questões que nos ajudam nesse sentido. Algumas pessoas, né, não são todas, eu nunca generalizo nada, crianças, queridos, alecrins dourados. Por quê? Porque justamente cada ser humano é único, mas é esperado de nós que na maturidade nós tenhamos mais discernimento, sabedoria, uma intuição mais aguçada, estejamos mais voltados para dentro. Isso a psicologia analítica, né, do Jung fala isso, os fundamentos do Jung, os grandes mestres, Yogananda, Osho e tantos outros, né? O professor Joe Dispenza, o Amit Goswami, aí cada um vai dizer na forma em que acredita ou na forma que constituiu a sua teoria, ou seja, com os seus olhos, com o seu olhar. E é importante que nós cuidemos para que nós possamos estar sensibilizados aos sinais, ao que a vida apresenta, a voltar para dentro, como eu sou, como eu me coloco no mundo, de que forma, onde eu estou, o que eu estou fazendo ali, como eu me comporto naquele local, porque não dá para você ser a mesma pessoa em
né? Em todos os lugares. Em alguns lugares você precisa ser mais flexível, outros você tem que ser mais firme, em outros você é mais palhaça. Quando você está no teu dia a dia com a tua família, você é solto, assim espera-se, né? Pelo menos é o que se espera, mas nem sempre é o que é. E aí cada um avalia o seu contexto, porque a vida, queridos, é de contextos. Quando eu falo sobre algo, eu estou falando de um contexto, não é solto assim, não é para todo mundo. Pode ser para alguns, para outros não fazem o menor sentido. É assim que as coisas são. Então, nos prepararmos para viver nesse mundo social é importante. E eu falo isso porque quando eu saí para o mundo corporativo, eu saí totalmente despreparada e pasme, às vezes percebi, né, depois com mais de 30 anos, que eu era totalmente despreparada para viver no mundo social. Eu não tinha repertório, eu não tinha flexibilidade, uma senhora ignorante de si. E quantos de nós, muitas vezes, somos ou estamos assim? Nós somos, porque ninguém é nada, né? Você está naquele formato. E você não está fadado a ser naquele formato a tua vida inteira. Isso, todo mundo está falando sobre isso, né? E isso já se fala há muitos anos. Eu, quando estava terminando minha faculdade de psicologia, começaram a se falar sobre a plasticidade neural. E aquela época, para nós, estava tudo muito no início. Imagine a revolução, né? Que revolução! Porque você estava fadado, segundo o momento, a repetir padrões genéticos, a ser daquele formato, e não havia possibilidade de mudança. E hoje já se sabe sobre a plasticidade neural. Se você repetir, você vai criando sinapses e lugares para ser num outro formato, que a genética necessariamente não vai se repetir, pode não se repetir, né? Não é que não vai depender do que você faz de diferente do que aquela pessoa fez, né? A epigenética fala justamente sobre isso. Alguns aspectos não precisam de continuidade, e quem pode quebrar esse padrão talvez seja você. Então, estou aqui para falar um pouco sobre tudo isso nesse canal, sobre o corpo, a mente e a alma e o espírito, que tudo é importante. O soma, que é o corpo, o psiquismo, que é a mente, e as questões da espiritualidade, porque nós somos esse conjunto. Você pode ou não acreditar. E aí eu vou te dizer, o fato de você não acreditar em algo ou não ter vivenciado algo não quer dizer que aquilo não exista, que aquilo não esteja aí, certo? Só para abrir um pouco, né? Abra possibilidade para o novo. E você não precisa acreditar no que eu digo. Faça as suas próprias experiências. Eu fiz vários cursos, fiz curso com o professor Amit Goswami e com o professor Wallace Lima. E uma das coisas que eu aprendi com o Wallace, que eu gostei muito e que eu levei para a vida, quando eu estava nos cursos dele, que eu trouxe para a minha vida como experiência, você não precisa acreditar em nada do que eu digo. Experiencie você mesmo. Experiencie por você mesmo. Certo, meus amores? Sextou! Glória a Deus! Sextou! Beijo! Acho que sextou, não tenho certeza. Um beijo!